quarto ano! Acharam que iam se livrar de mim pra sempre? Tiveram 2 semanas de férias de mim, tô de volta e agora sou eu de novo. Então vocês tiveram aula com a Vivi nas últimas semanas, que é uma amiga minha lá da época da faculdade, e com a Ju, que eu também conheço desde a época da faculdade. Todo mundo fazendo geografia, tá? Eu assisti as aulas das duas, eu tenho certeza que vocês ficaram em ótimas mãos, né? E agora, na aula de hoje, a gente vai fazer uma revisão, incluindo aquilo que eu estava falando antes, mas também o que a Vivi e a Ju falaram ontem, tá? Me deu um branco na cabeça. Então, assim, a gente vai falar do volume 2, tá? Pegue seu livro lá. E daí a gente vai estar falando de relevo, de rio, de clima e de clima, porque tem vegetação, mas vegetação vem só a partir da aula que vem. Então, assim, eu vi que a Ju deixou 2 exercícios para vocês, um da página 26 e um na 26, um na 27 e um na 28. Então, vocês podem ficar tranquilos que a gente vai fazer esses exercícios ainda na aula de hoje, só que mais no finalzinho, tá? Beleza? Pra gente começar, além do livro, eu preciso que vocês peguem o caderno de atividades, porque hoje a nossa revisão vai ser feita em cima dos exercícios. Alguns exercícios vocês vão fazer sozinhos e outros exercícios a prof vai fazendo junto com vocês. Mas quando eu falar que é para dar pausa para ir fazer o exercício, é para dar pausa, tá? Então, assim, a gente tá trabalhando os aspectos naturais do Brasil. Como eu falei, relevo, rios e clima, até esse momento. O primeiro capítulo desse volume 2, e que tem os exercícios no caderno de atividades, é sobre relevos e rios, tá? Bem como a relação que existem entre eles e como isso reflete na vida das pessoas, tá? E como nós, né, como nós homens fazemos a nossa ação antrópica em cima dele, nós homens ou nós raça, enfim, tá? Então, para revisar algumas dessas coisas, a gente vai começar com o adivinha, que tem na primeira página do caderno de atividades de geografia, tá? Vamos lá? Perceba que tem uma notinha amarela ali do lado com umas dicas. Então, lá na primeira página do caderno de atividades de geografia, vocês vão dar uma pausa agora, vão tentar fazer aquele exercício do adivinha e daí vai voltar aqui, tá? Vamos lá. Está presente tanto nas paisagens naturais como nas culturais. Apresenta irregularidades que podem ser observadas na superfície terrestre. A resposta é relevo, tá? B. São cursos de água sobre os continentes. A resposta é rios. No livro, no quadradinho, ali ainda sobra clima e vegetação. Vocês viram com a Ju e com a Vivi que clima é a sucessão habitual de tempos atmosféricos, né? Que vai se repetir ao longo de décadas, de anos. E a vegetação, como eu comentei, a gente só vai ver na aula que vem, tá? Que a gente vai falar de plantas, que é mais ou menos umas coisas que vocês estavam vendo lá em ciências. Aí acho que vocês vão reconhecer algumas coisas e vai ser um pouco mais tranquilo para vocês, tá? Então, a resposta ali era relevo e rios. Agora, eu quero que vocês voltem para a mesma página e decifrem o enigma do exercício 2. Dá uma pausa e volta aqui comigo. Lendo o enunciado, tá dizendo assim: decifre o enigma e descubra o ramo da geografia que estuda as águas do planeta, rios, lagos, águas subterrâneas, geleiras, mares e oceanos. Então vai lá, hipopótamo menos popótamo igual a i. Dromedário menos medário igual a dro. Tendo essas duas, já temos hidro. Fotografia menos foto, grafia. Palavra final que vai aparecer aí para vocês, hidrografia.
Então, voltando aqui para mim, a gente sabe que a hidrografia é o ramo da geografia que vai estudar as águas, tá? Águas subterrâneas, mares, oceanos, rios, enfim, água, tá? Da natureza, beleza? Beleza? Uma outra coisa bastante importante da gente revisar e conversar de novo é sobre as formas de relevo, tá? E as questões de relevo como um todo. E na segunda página do seu caderno de atividade, temos exercício 3, 4 e 5. Meu Deus, prof, é muita coisa. Eu sei que é muita coisa. Mas é que agora, na hora da revisão, a gente precisa fazer alguns exercícios para fixar. Mas a gente vai fazer tudo juntinho aqui, eu juro que vai dar tudo certo, tá? Então, assim, a gente vai começar com o exercício 3, tá? Eu vou ler o início deles para vocês. E daí vocês vão dar uma pausa e depois volta aqui, tá? Então, exercício 3, o comecinho tá lá. Leia a seguinte afirmativa. O ser humano altera o relevo de acordo com seus interesses e modos de vida. Se a gente tá falando que o ser humano altera, a gente tá falando daquilo que eu já disse lá no começo com umas palavras mais bonitas, que era ação antrópica. Então, a gente sabe que ali tá falando da ação dos homens. O que o exercício manda vocês fazerem? Depois de ler essa frase, recortar aquelas imagens que estão ali no canto esquerdo e colar no lado direito somente aquelas que retratam a afirmativa do quadro amarelo. Ou seja, somente as imagens que retratam imagens de questões alteradas pelo homem. Beleza? Então, vai lá, dá uma pausa e daí você já volta aqui pra gente corrigir, tá? Voltaram? Eu imagino que vocês colaram ali as imagens 1, 3 e 4. Se não foi, dá uma corrigida aí, tá? Eu imagino que as imagens 1 e 3 talvez não te deram nenhum tipo de dúvida, mas a 4 sim. E eu entendo você. Sabe por quê? Porque ali parece natural por conta daquela plantação de café. Mas se vocês olharem, já tem uma estrada, tem um trator. Então já foi modificado para a ação da agricultura. Por isso que ela também é considerada antrópica. Tá? Beleza? Promete? Então tá bom. No exercício de baixo, eles pedem para vocês colarem as imagens que sobraram. E para daí a gente conversar sobre o tipo de relevo que é. Quase dei a resposta. Mas eu vou dar uma parte da resposta, tá? A imagem 2 que tá ali é da Chapada dos Guimarães. E a imagem 5 é do Canyon do Itaimbezinho, tá? Aí você cola ali direitinho e abaixo eles vão perguntar quais são o tipo de relevo. Que tipo de relevo que está representado ali? Se é planalto, se é planície ou se é depressão. Vamos lembrar das definições de cada uma antes de responder? Vai aparecer escrito aí na frente da cara da prof, do rosto da prof, tá? Então, planaltos são formas de relevo com superfícies geralmente onduladas e bordas irregulares devido a um intenso processo de erosão. Dependendo da natureza das rochas, os planaltos podem assumir diferentes formas como chapadas e escarpas. Ai, professor, acho que já dá para responder. Talvez, mas é bom a gente revisar as outras duas também, tá? Então, vai aparecer aí. Depressões são relevos rebaixados em relação às áreas ao redor, os planaltos. Apresentam formas planas ou ondulações suaves devido aos processos erosivos. Um exemplo desse tipo de relevo é a depressão sertaneja no nordeste do Brasil. E por último, agora, também na minha frente, as planícies, tá? Planícies são relevos geralmente planos e de baixa altitude localizados ao longo do litoral ou perto de rios. Resultam do processo de deposição de materiais trazidos de áreas mais altas pelo vento e pela água da chuva. Lembraram? Então, as imagens que você colocou são exemplos de planaltos. Altos,
irregulares, ondulados, com chapadas e tal. Tá ali, beleza? E o exercício 5, vamos fazer juntinho também? Bem juntinho, assim, conversando. Vamos? Observe a seguir o esquema sobre as principais formas de relevo e tente descobrir o nome de cada um dos números ali, tá? Então, o número 1, ele tá ao lado de um rio. E o desenho nos mostra que é mais rebaixado. Portanto, estamos falando de uma planície. Escreve planície ali do ladinho do número 1, tá? 2. O número 2 é um relevo mais ondulado, irregular e mais alto. Tem uma escarpa ali. Dá pra ver antes dele? Isso, é um planalto. Escreve ali do ladinho também. O número 3, eu não sei se vocês conseguem perceber sozinhos, mas é uma região que parece um pouco mais baixa que o planalto e daí damos o nome de depressão. E por último, o número 4 representa algumas montanhas, fica, portanto, né, a primeira opção, montanhas. E daí, a gente marca ali a alternativa A, que é a única que tem essa sequência, beleza? Bastante coisa, né? Mas, assim, a gente vai ter outra revisão mês que vem, então não fiquem preocupados, tá bom? Vamos falar de clima agora? Lá, voltando no livro... esquece. Fica aí com o caderno de atividades. Antes da gente falar sobre os exercícios que a Ju deixou, eu quero falar umas coisas e que vocês anotem aí com vocês, ou que vocês respondam em voz alta, se é verdadeiro ou falso o que eu tô falando, tá? Então, assim, tempo atmosférico e clima são a mesma coisa? Não, né? O tempo é aquilo que você observa imediatamente. E clima é aquilo que você observa depois de uma sucessão de muitos anos, como eu tinha comentado lá, né? Então, tempo atmosférico e clima não são a mesma coisa. Segunda, tempo atmosférico é o estado momentâneo de um determinado local da superfície terrestre? Verdadeiro, eu acabei de falar isso, né? Terceira pergunta, ou terceira afirmação. O clima é determinado depois de um longo período de observações? Verdadeiro, porque eu também acabei de falar, né? Décadas, já falei isso 2 vezes hoje. Quarta afirmativa. O tempo e o clima não influenciam nos hábitos alimentares, no vestuário, na produção agrícola e em outras atividades humanas. Mentira, né? Influencia bastante. A Prof. Ju comentou algumas coisas na aula passada. Então, as nossas respostas para essas questões foi falso do tempo e clima, verdadeiro do tempo, verdadeiro do clima e falso, né? Então, falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Não, falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. Então, deixa eu contar uma coisa para vocês. Essa é a resposta de um exercício da página 69 do livro, do caderno de atividades de vocês. Onde começa ali com algumas afirmações pra gente dizer se aquilo é verdadeiro ou falso. Então, vocês já têm a resposta dessa parte ali. Que fica falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. Tá? Agora, eu quero voltar com vocês lá pro livro regular. Tá bom? Volta lá comigo. Voltando lá comigo, né? Vocês, lá no livro regular, vocês, junto com a Prof. Vivi e com a Prof. Ju, vocês falaram sobre várias coisas, tá? Sobre tempo, sobre clima, sobre zonas térmicas, sobre tipos diferentes de clima, né? Equatorial semiúmido ou úmido, tropical semiárido, ou de altitude ou só tropical mesmo, e subtropical. Na página 26, a gente tem um exercício que ficou para casa. O exercício 3. Vamos corrigir ele agora comigo? Então, exercício 3 da página 26.
Leia algumas informações sobre o município de Campos do Jordão, que fica em São Paulo. Então, a gente tem lá uma foto de 2018 e tem uma legenda que está falando o seguinte: localizado na Serra da Mantiqueira, em São Paulo, o município de Campos do Jordão está a aproximadamente 1.639 metros acima do nível do mar. Devido à sua altitude, apresenta temperaturas amenas no verão e frias no inverno, podendo chegar a 0 graus. Com base nas informações, é correto afirmar que o município retratado apresenta características de clima tropical de altitude, tá? Isso porque ele falou da altitude, né, 1.639 metros. Então, essa característica faz com que esse clima tropical, pelo fato dele estar mais alto, ele acaba sendo um pouco mais frio, tá? Página 27, corrigir o exercício 4 e é uma questão pessoal, tá? Mas tá lá. Consulte o mapa da página 24 para descobrir a característica do clima predominante na unidade federativa onde você mora. Registra a sua resposta nas linhas a seguir. No meu caso, Prof. Rafa, eu moro no Paraná. O que predomina para mim é o clima subtropical, que apresenta temperaturas mais baixas dentro do Brasil, chuvas bem distribuídas durante o ano e recebe esse nome porque predomina nas áreas localizadas ao sul do Trópico de Capricórnio, que é uma daquelas linhas com nome famosos, tá? Que a gente vai falar mais pra frente. Mas se você mora, por exemplo, no Acre, né? A sua resposta seria equatorial úmido. Se você mora no Piauí, seria tropical. Se você mora no Rio de Janeiro, também. Se você mora no Espírito Santo, também. Então, era isso. É uma resposta pessoal, tá? Agora, vamos brincar? Vamos brincar um pouquinho? Mas é brincar lá na página 28, com o último exercício. Tá acabando, eu juro. Juro que tá acabando, tá? No planeta Terra, há diversos tipos de clima. E cada um deles tem características próprias que são definidas por um conjunto de elementos atmosféricos. Desembaralhe as letras e descubra o nome desses elementos atmosféricos. Vamos ver se vocês acertaram. Letra A, se vocês acertaram, vocês desembaralharam para temperatura. Letra B, para umidade. Letra C, para precipitação. Letra D, tô tentando lembrar, pressão atmosférica. E letra E, que daí acaba, é o vento. E daí, acabou! Acabou a revisão, tá? Semana que vem a gente volta aqui no livro regular na página 28. Mas hoje o que nós queríamos era relembrar algumas definições e conceitos e resolver alguns exercícios com vocês. Continuem em casa, continuem bem, continuem cuidando dos seus e até lá. Até mais. Beijinho. Tchau.